Eu sou Ieda, bruxa. Eu sou a Laísa, Bruxinha. Aprendiz de feiticeira. Sou Cristina, bruxa também. Sou psicóloga. Laís, musicoterapeuta. Sou Cristiano, professor. Alete, instrutora de yoga. Vanessa, estudante de psicologia. Nayeli, estudante de psicologia. Alisson, estudante de psicologia. Weber, psicólogo. Meire, Adriana, psicóloga. Juan, estudante de psicologia. Egu, estudante de psicologia. Cadu, médico. E ele conta a história da paciente que morreu o filho, né? Que perdeu o filho. E que ela estava desesperada. Que ela, cada vez que um entrasse, perdeu o filho numa situação trágica. Cada vez que um entrava no velório e queria consolar ela queria matar quem queria consolar. Porque não havia possibilidade de consolo. E essa tentativa era ofensiva, era dolorosa. Ela disse que ela queria agredir quem queria consolar. E ela queria, naquele momento de grande dor e enorme desorganização psicológica, ela queria ficar sentada no chão. E foi o que ela fez, que ela ficou sentada no chão. Uma tentativa de se reorganizar. E que ela disse que a única pessoa que conseguiu ajudá-la foi um indivíduo, um senhor mais velho, que na hora de fechar o caixão, que é a hora dolorosa, né? Ele sentou no chão, ao lado dela, e pôs a mão nela. Então ele conseguiu uma linguagem que não tenta um consolo, mas que tenta uma sensação de que você está presente e acompanhado. Acolhido, de certa forma. Isso. Então, a construção, mas a questão do lugar é a condição de possibilidade para o acolhimento. O lugar, você viu que nós começamos hoje, né? Que eu comecei dizendo, olha, tem coisas da história aqui nessa sala. Por quê? Porque isso, você construir um lugar com subjetividade que fale sobre você, esse lugar ele passa a ser uma extensão de você e ele te acolhe. Então, a importância do chão, né, na construção do lugar. O chão é o elemento básico. Eu atendo muitas pessoas que preferem sentar no chão. E as culturas que já sinto, Índia, Japão, China, o Oriente de uma forma geral, E o como chão tem um envolvimento muito mais subjetivo, né? Muito mais subjetivo. Não são culturas que se dedicam à compreensão da subjetividade de uma forma muito mais aprimorada que as culturas ocidentais. Ele fala também do chão no atendimento de algumas crianças com fobia, né? Ele diz que assim, tem crianças que não querem ficar no quarto, querem ir para o quarto dos pais, ou que estão frente assim, a uma desorganização de personalidade intensa. Ele recomenda aos pais que tirem a cama. Põe o colchão no chão. Eu acho que o chão tem a ver com a construção do lugar. E, de certa forma, né, todo mundo aqui tem um lugar. E os estudantes estão construindo seu lugar. Eles estão todos sentados no chão. E a instrutora de yoga, que eu acho que é meio que natural dela isso. Eternamente construindo seu lugar. O Cris foi simplório, né? Professor. Modesto. É humilde. O professor, ponto. pontinho, Professor pontinho. Pontinho, né? Quer dizer, o professor. O professor. titular, livre docente, mestre, doutor, físico, etc. Etc. Mas põe etc, tá? Cris, você pode nos dar uma palhinha hoje? A respeito. A gente está estudando psicossomático, né? A gente está estudando psicossomático. E a gente tem estudado as questões subjetivas e que estão associadas à produção da doença. E, como você leu já,
fazendo esse link do contexto e a doença. E o meu livro, eu me baseei no teu livro, na tua obra. Tem uma parte na tua obra em que você fala da construção da subjetividade. Que a subjetividade precisa ser construída. Isso. Você descobriria? É uma ideia relativamente simples, depois dá para a gente pôr em situações. É que, por diversas circunstâncias As diversas circunstâncias nos interessam. Não, históricas, que dizem respeito ao desenvolvimento do sistema de produção, à globalização, a mudanças culturais, a diversas questões que ocorreram nos últimos 40, 50 anos. Quer dizer, a gente pode pegar os movimentos de 68 como uma explosão da imersão dessa questão. A gente tem uma mudança bastante essencial na formação da subjetividade, na construção da personalidade. Até esses meados da década de 60, o aspecto predominante da formação da personalidade era a interiorização de hábitos sociais, a interiorização de normas, e que esta interiorização de normas era aquilo que essencialmente fazia com que a pessoa se tornasse um cidadão, parte da comunidade, etc. A outra parte... Os veículos para isso, tornando claro, os veículos para isso, era a família, a escola, a igreja, e as instituições já estavam postas e eram eficazes nessa formação de conceitos. Agora, por diversas condições, como eu disse, quer dizer, mudanças no âmbito da economia, na questão da globalização, mudanças culturais, etc., a gente vai tendo gradualmente, claro, não é uma coisa que se constitui, que muda da noite para o dia, mas a gente tem que a construção de subjetividade, ela tem um aspecto fundamental do outro lado. Porque sempre, ao lado desta interiorização de normas sociais, a gente teve a presença de escolhas pessoais, que se faziam mais tarde na vida. Quer dizer, a pessoa faz a primeira escolha importante de entrar em determinada faculdade, e esta escolha, de certa forma, carrega uma série de implicações que já vêm prontas como parte de uma escolha. Ou seja, vou dar um exemplo para saber. Se o sujeito escolhesse ser médico, uma série de comportamentos dele teriam que ser determinados por essa escolha. Ele teria que ser uma figura com um determinado perfil que carregaria ao longo da vida, porque ele tinha feito essa escolha. Então essa escolha carregava uma série de outras, quase que inevitavelmente. Era inimaginável a gente ter uma figura, quer dizer, os médicos hoje eles podem ser médicos de dia e fazerem as coisas de noite que bem quiserem. Ou estar aqui, a paisana, num grupo de estudos, discutindo ou, se a gente pega o exemplo do BBB, um médico como o Rogerinho, ou esse agora do Marcos, mais frequente, uns médicos que têm um perfil que você diz, bom, mas o que o cara tem de médico daquela imagem de médico que foi constituída naquela época? E hoje é para todas as profissões, para quase todas as escolhas que se fazem na vida. Então, o que a gente tinha? A gente tinha como? Antes de 68, isso vai mudando gradualmente, 68 pode ser considerado um marco de mudança, mas as coisas evidentemente não se transformam radicalmente da noite para o dia, é gradual. A gente tem que o processo de formação das pessoas se dava muito mais pela interiorização das normas sociais do que por determinadas escolhas. E essas escolhas se faziam mais tarde na vida e já carregavam uma série de outras coisas junto com ela. Junto com isso, essa interiorização das normas sociais tinha uma série de fatores que facilitavam. Por exemplo, eu, quando era criança,
eu tinha certeza que os adultos sabiam o que estavam fazendo no mundo, sabiam que eles eram pessoas sérias, estavam. Hoje a criançada não tem essa visão de jeito nenhum. Quer dizer, eles sabem que nós não sabemos o que estamos fazendo. E o pior é que eles falam sobre isso, né? Eles questionam, eles afrontam, então, eles denunciam o que a gente não sabe. Então, aqui a gente tinha um modelo no qual a formação da personalidade, a construção da subjetividade, a socialização se dá essencialmente através da interiorização de normas sociais e secundariamente através de determinadas escolhas que as pessoas faziam, mas que carregavam junto a elas também uma série de outras normas, né? Então, hoje em dia, então você tem, são dois fatores de formação, quer dizer, o que eu sou hoje é porque eu interiorizei certas normas e porque eu fiz determinadas escolhas, sem dúvida. Sempre foi assim. Esses dois elementos centrais de formação da personalidade, né? Mas, hoje em dia, diferentemente do que acontecia antes, as escolhas são muito mais centrais. Quer dizer, muito mais do que interior. O elemento predominante, se naquele tempo, o elemento fortemente predominante, assim, mais de 50 anos atrás, o elemento fortemente predominante era a interiorização de normas sociais, e secundariamente as escolhas que se faziam. Hoje em dia, o elemento fortemente predominante são as escolhas feitas. Desde uma época muito mais, desde que a pessoa é muito mais nova. Ela é chamada a escolher. As possibilidades de forma de ser estão colocadas para ela muito mais cedo, através de um fluxo de informações, da TV, da internet, muito mais fortemente ainda, de uma forma, quer dizer, são possibilidades de ser, possibilidades que estão colocadas para a pessoa desde uma idade muito tenra, digamos assim, e que ela tem que se posicionar frente àquilo. É claro que a forma como os adultos instrumentalizam ou não a pessoa para fazer escolhas que não sejam catastróficas e que sejam positivas, é importantíssimo, mas é a pessoa mesmo que vai ter que fazer a escolha. Ela pode ser bem instrumentalizada para fazer a escolha. Então, mas, de qualquer forma, ela que vai ter que fazer. E isso é que vai constituir a personalidade dela muito mais do que a interiorização de determinadas normas sociais, que ainda existe, é claro que existe, mas o elemento predominante, que antes era a interiorização das normas sociais, e o elemento secundário eram as escolhas. Hoje em dia o elemento fortemente predominante são as escolhas, e o elemento de interiorização de normas sociais é secundário. Continua existindo? Continua, mas é secundário. Então, o que se entende por processo educacional tem que ser mudado. Quer dizer, o que era importante naquela época era garantir uma boa interiorização das normas sociais, que a pessoa realmente ficasse com aquele conjunto de elementos veiculados pela escola, pela família, pela igreja, bem consolidados dentro de si próprio. Era isso que era o que havia de mais central na educação. Hoje em dia, a educação tem que ser outra coisa, tem que ser a educação continua sendo fundamental. De forma nenhuma, uma pessoa, uma criança e depois um adolescente vai ter condições de fazer escolhas adequadas se não tiver pessoas que lhe instrumentalize a fazer essas escolhas adequadas. Mas essas pessoas que são seus educadores, né, na família, na escola, não têm como função essencial inculcar normas sociais, tem como função essencial interagir com essa criança, com esse adolescente, para que ele possa fazer escolhas adequadas. Agora vamos lá, me dá uma palhinha. Aí a gente tem uma geração que tem isso muito claro, né? O pai da Cristina, meu pai, tinha isso muito claro, né? O que eles têm que fazer? Ensinar as normas e impô-las. E, portanto, viver de acordo com essas normas.
vocês têm muito claro, vocês têm as escolhas, têm a formação de personalidade de vocês, e tem uma geração, que é o nosso público, da UTI, que é a geração que ficou no meio do caminho. É a geração que aprendeu as normas, e no meio do caminho as normas mudaram, porque as coisas estavam postas e eram muito claras. Num determinado momento, essa relação dialógica, essa relação da interação com o outro para apoiar e instrumentalizar as escolhas, passou a ser interativa. E as pessoas não estavam preparadas para isso, elas estavam preparadas para dizer o que era certo e o que era errado, e não para responder por quê. Né? E aí a vida vem com essa nova demanda e as pessoas estão adoecendo também por essa crise de adaptação. E tem um marco na linha do tempo, por exemplo, ele colocou que o marco 1968. 68, digamos assim, é um marco em que isso explode, mas ainda depois tem um longo período em que essas coisas vão... Isso vai sendo gradual, mas assim, a gente consegue marcar. O advento da rede mundial de computadores, que ligou o planeta, provocou uma mudança fundamental na forma com que as pessoas se relacionam, na forma com que as pessoas se conhecem, na forma com que as pessoas se educam, na forma com que as pessoas brincam. Né? Enfim. 2000? Não, 78, 75. Não, a rede mundial de computadores... A rede mundial de computadores passa a ser uma fonte de informação importante. Em 2000 ela tem razão, 2000 e pouco. A internet, a rede mundial de computadores, ela podia ser que alguma coisa existisse antes para um público extremamente restrito, mas agora que isso vai se popularizando A partir foi depois, aqui no Brasil foi em 78, 79. Agora, a rede mundial de comunicação foi depois de 2000, realmente. Mas aí a gente tem a velocidade da informação, que não passa só pela internet. A Copa de 70, né, a gente ficava esperando as fitas chegarem para assistir e tal, ou a Copa anterior a de 66. A de 70 já foi direto, a de 74 já foi a cores. Então, a gente esperava as fitas chegarem, né? A gente, por exemplo, assim, Ieda Maria Vargas ganhou o Miss Universo, não sei o quê. Eles nem sabem. Isso a gente ouvia na Voz do Brasil, no rádio. Levava um tempo para a informação chegar. Sim. Hoje, Você queria conversar com uma pessoa que estava longe, você pedia a ligação para o telefonista, você ficava horas esperando, não pega o telefonista vai ligar pra gente falar com não sei quem, que daí eu não tinha DDD. Descagem direta, à distância. Não tinha isso. E vocês ficavam esperando que a telefonista iria fazer a... Aí, há muito pouco tempo, em 2011, a gente assistiu, né, um assassinato em massa, assim, pessoas morrendo na nossa frente, ao vivo e a cores, todo mundo sentado assistindo o World Trade Center. 2001. 11 de setembro. 11 de setembro. Então, as pessoas derreteram na nossa frente e a gente assistiu. E a velocidade com que isso começou a acontecer foi difícil das pessoas, para quem não tinha defesas, se adaptar a tudo isso. E daí, as crianças ficam sabendo que os adultos não estão. Agora, eles lidam de uma forma diferente com isso. A gente fica chocado. A gente tem formas diferentes, porque as nossas defesas não foram formatadas nesse modo. Isso de modo geral, tá? Não é que cada um de nós reage dessa forma e cada um deles reage de outra forma. É que esta geração já cresceu com essa perspectiva e reage melhor à velocidade da informação. Né? Eles já viram na internet decapitação, né? Coisa que assim a gente não via. A gente não podia falar algumas coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma música, né? Uma música, acho que é do, sei lá, Homem Negro e Marciano, não sei assim. Mato Grosso Matias, eu não sei, é um povo lá cantando que ele vai embora, ele tem que ir embora. Isso é uma música que eu ouvia minha mãe, meus pais, né,
ouvirem isso aí no rádio. E aí, em algum momento, ele falava, vai ser melhor para os 3. Eu nunca entendi o que era essa história de melhor para os 3. De fato, ele está denunciando que existia um triângulo amoroso lá. E na música isso fica sutil. Recentemente eu falei, nossa, era isso que ele estava falando. A gente era treinado a não entender. A gente era treinado a não compreender o que estava subliminarmente dita, porque... certas realidades não eram abertas para crianças e grande parte delas nem para adolescentes. Que é que eu pedi para vocês verem no Fanny Alexander. Hoje, a coisa é de tal forma explícita que as crianças cantam Meu Pau Te Ama, né? E fazem a coreografia, né? Do Meu Pau Te Ama, e as crianças cantam isso é público, e as crianças têm, toda essa geração tem formas de se adaptar a esse tipo de informação que a nossa geração, que pegou a transição, não tem. Eu acho que isso de alguma forma impacta nos modos de adoecer. E na UTI coronária? Aqui, na UTI coronária, qual a faixa de idade? De mamando, caducando, mas predominantemente. Os infartos é de 55, 65. Teve Mas um sempre período foi. que eu estava levantando. Sempre foi. Sempre foi. 1968. Isso. Não, sim. Aí Eu fiz uma contagem, nós estávamos no 68, eu fiz uma contagem, falei, puta, bate bem com essa faixa. Não, peraí, mas sempre foi. 30 anos atrás ainda era. Sempre teve foi. uns 15 Então, dias. a informação, digamos assim, essa carga de mudança, só para eu entender, de normas sociais, interiorização e as escolhas não interferem no infarto coronário. isso eu não sei. Porque se é antes de 68, que o boom foi de 1968 para que nós mudamos, que aí eu estava tentando ligar o fator ansiedade, né, da informação. Mas se sempre foi essa idade, é um padrão de... Não, a questão aí seria não só da idade, mas saber se o número de pessoas que têm infarto aumentou muito significativamente ou não. Depois de 68. Depois, na época atual. Agora, eu não sei exatamente na questão do infarto, mas agora, existe uma série de outros adoecimentos que é claro que acontece mais hoje, quer dizer, que é a questão de depressão, ansiedade, isso daí é inegável a existência de maior número de adoecimentos hoje. E é inegável que esse adoecimento impacta no adoecimento físico. Isso é que daí você precisa ter dados para isso, mas eu acho que sim, mas percebo muito fortemente e essa percepção, ela é o que me faz de vez em quando falar que eu tenho a satisfação de trabalhar com o laboratório da vida, né, lá dentro, é que essa idade, que é a idade assim, que o povo acaba infartando e chegando ali, é a idade onde eles têm que conflitar justamente com as escolhas que eles fizeram no passado. Então a gente pega ali agora pessoas que têm um casamento infeliz, mas que nunca, porque tinha filho, que tinha não sei o que, nessa idade os filhos já estão saindo de casa, a pessoa vê, olha para trás e fala, gente, minha vida foi construída em cima de um monte de decisões erradas. E agora como é que eu saio dessa? Não sai. Senta no chão. É isso aí. Esse conflito eu vejo lá dentro. Esse conflito eu vejo. E aí vem a aposentadoria também, né? Que mais ou menos quem fosse também é o peso das escolhas, assim, é muito sim. Isso, e o que acontece? Vamos lá. Qual é o banco que está sendo questionado? O Banco da Esperança. Meu pai se aposentou com 50 anos, com 52 ele teve o primeiro AVC. Que foi que meu pai socorreu. Foi seu pai que salvou meu pai. Verdade. E depois, passados uns 10 anos, ele teve um infarto. Hoje já tem 82, já teve infarto, AVC, tem tudo e anda para todo lugar. E o que o Cadu está dizendo, que é uma coisa que a gente discute muito, que é o que eu estou pontuando, toda a questão do desespero, da angústia, da depressão, na perda da esperança. Sim.
Porque a gente vai fazendo um monte de coisas, né? Eu trabalho bastante na esperança de que depois eu tenha grana suficiente para não fazer nada. Né? Eu trabalho muito, mas eu tenho a esperança de depois poder ficar mais com a minha família. Eu tenho a esperança de ter uma velhice saudável para depois. Aí tem esses eventos, o infarto, ou a morte, e cobra o banco da esperança disso. Não dá tempo. Nem tudo você pode pôr no banco da esperança, depois você vai fazer. Eu tenho a esperança, eu tenho a expectativa de fazer depois, e você vai poder fazer. E é nesse momento que eu acho que vem os lutos, a depressão e os mecanismos de defesa. A gente tem pensado que no infarto com açúcar, por causa disso tem dados para isso. O sujeito vem, infarta, muda de vida por mais ou menos 6 meses. Muda de vida porque agora eu preciso comer diferente, eu preciso trabalhar menos, eu preciso, depois volta para o ritmo. Volta para o ritmo e entra na roda vida outra vez e depois volta para nós. Se voltar para a vida seria assim, que o nosso cérebro é muito ordinário e ele vai sempre voltar a procurar o que ele estava acostumado a fazer? Não, acho que é tão Será que é porque é o simples assim. inconsciente que manda na gente? Quando você vê se está de novo no buraco. Porque o seu inconsciente, Porque se você não o seu inconsciente resolveu- é muito ordinário, que ele gostava tanto do açúcar, que ele vai voltar para o açúcar, que ele gostava tanto do sal, que ele vai voltar para o sal. E das massas e da gordura, então a gente faz um período de regime, De susto. que é no susto, então o teu cérebro, o teu susto vai ter, ó, tem que me cuidar. Mas daí a pouco você começa a ficar acomodado e deu certo, mas aquilo era tão gostoso, eu vou comer de novo, vamos fazer isso. Mas aí eu acredito que sim, sabe, Cristina, é o processo. Aí depois de 6 meses, se já detectou que seriam 6 meses, teria que vir toda a carga novamente da informação da nova escolha. Porque para você caminhar é um processo. Nessa jornada do processo, toda hora você vai para o buraco negro. Porque aí é o suporte, que eu acredito que aí, sabe, que eu fico pensando, que aí que é o grande lance do trabalho que está sendo feito na UTI. É sistematizar para a pessoa vai cair, ela vai cair. Já sabe que é 6 meses. Então, já em 6 meses tem que monitorar de novo para começar a subir. Porque senão vai perder. O que a gente precisa Então, fazer a partir desse evento, ter um trabalho de acompanhamento, sim. que é o nosso nó. Para beber, tem estudo dizendo que álcool é bom para o coração. Então, Então, a gente tem estudo para tudo. É, Dizem que dizia. Porque nós não estamos falando que o ponto está correto, né? Não, mas agora, É que, fica claro, quer dizer, que seria necessário um acompanhamento em que a pessoa estivesse tomando contato com os outros elementos, além dos exclusivamente biológicos, que também têm importância, inegavelmente, mas tomando contato com os elementos psicológicos e sociais que têm a ver com o infarto ou com outras ocorrências desse tipo. Então, a pessoa mesmo precisa tomar esse contato. E isso não é fácil, Então, é difícil garantir que ao longo de um período a pessoa esteja fazendo isso, E eu não porque posso é uma deixar, mudança, né? É É uma uma mudança. e eu não posso deixar de representar a Bruna nesse momento, né? Repetindo o que ela disse todo o encontro. Porque se a gente for pensar que o médico prescritor vai nos prescrever coisas que vai nos tirar da doença, a gente acredita que a nossa saúde seja a responsabilidade do médico. E a responsabilidade pela saúde do paciente, do doente, a cura está, a possibilidade ou não de cura está no sujeito e no conjunto de relações que ele estabelece com a doença e com ele mesmo. Isso responde a tua questão lá se é o cérebro. Não, é o conjunto de relações dele que faz com que a vida dele volte para o mesmo lugar e pelos mesmos caminhos, você vai chegar nos mesmos lugares. E aí ele vai voltando, a família não muda, o doente não muda e a médio prazo ele volta para o mesmo lugar. Então as mudanças não bastam que elas aconteçam no âmbito da alimentação ou no âmbito da medicação. E nem no âmbito São profissional. as relações que se estabelecem com isso.
a mudança dos significados e dos sentidos que esse significado tem para o sujeito. Também não basta a gente apenas, né, fazer um discurso e dizer que a responsabilidade está nele. Isso precisa mudar. Por isso que eu insisto que o nosso grande desafio é aumentar o índice de adesão da psicoterapia dos pacientes que nos procuram. Como vamos encerrar isso hoje? Que cuidado com os de 5.5. Oi? Cuidado com o 5.5. Já passei dessa fase. Mas eu acho assim, né? É um peso muito grande, porque, nossa, eu acho que pega muita modificação. Eu acredito que o X é realmente a modificação. Porque, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, 50 anos, para mim era uma pessoa muito velha. Como assim? Não, quando eu tinha 18... Não, a gente achava mesmo. É que a gente Nossa, faz 50 anos era como hoje representava 100. Você comemorar 100 anos. Porque Olha, tem as uma pessoas não pesquisa. chegavam a 50. Tem uma pesquisa que diz, Chegar aos 50. assim, tem uma pesquisa que diz que já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. Eu desconfio que seja eu. Pois é, eu sou de 120. Eu acho que outro aspecto, que é um aspecto importante para as pessoas permanecerem, seja através de terapia, seja através de mas na sua determinação de mudar de vida, de perceber o que está errado e de trabalhar isso, é um apoio do grupo familiar e do entorno social. Não é muito fácil conseguir que haja esse apoio, mas é um fator importante para que a pessoa possa trilhar esse caminho. Agora, não sei como é que isso implica. Então, os norte-americanos fazem grupo para tudo. Grupo de apoio das pessoas que perderam um filho. Grupo de apoio para as pessoas que querem largar o álcool. Não, eu sei. Então, eu acho que assim, a opção seria a gente montar grupos de apoio, de orientação. Não, eu estou falando da própria família, dos entornos da pessoa família mesmo, não para fazer Que é ele. de maior valor, né? Oi? Que é o que é de maior valor. Cristiano, mas se você vê essas Mas pessoas como que que a estão gente passando de sensibiliza 100 a anos família? hoje, eles têm a família muito presente. Se você olhar as pesquisas das pessoas que estão com mais de 100 anos hoje, com saúde, Sim. eles têm a família muito presente. Tá sempre... É. Verdade. Para, Você quer saber? Todos os horários de visita ali, eu converso com as famílias, né, que estão aí presentes, e eu sempre falo que a nossa UTI a gente permite a família ficar. Então eu sempre converso assim, a visita é 11h30, né? Ó, se quiser, tal, não sei se já almoçou, se quiser ficar, ou se quiser almoçar, voltar, ficar pulando à tarde, assim, assado. A maioria fala assim, mas eu não posso porque, não sei o que, já desconversa, E eles também se unem, na questão da UTI, eles se unem por conta do acontecimento daquela pessoa. Porque normalmente na vida deles eles não são unidos. Sim. Mas a maioria das vezes é uma união artificial. Daí, Você propõe uma simples ficar junto ali dentro, que ela não vai precisar fazer nada, só estar presente. Ela não Faz quer. papel de filho, papel de mãe, né? Já fiz meu É a papel. operação fachada, né? Que a pessoa tem só a aparência. Eu Porque fui ela vai visitar. lá. Eu fui visitar, é a E operação nesse- fachada. Então, a família, ela não vai mudar por causa do evento. Pode mudar 6 meses pelo susto. Mas depois, por causa da mega tendência, a curvatura da vara, né? Vai voltar para o lugar. Por isso eu acho que a adesão à terapia é um instrumento e a possibilidade que a gente pode começar a estudar de criar grupos de apoio à família dos infartados. sim. Tá? Mas isso a gente tem complicações políticas no momento para isso, né? Não tem verba, não tem sala, não tem. Mas que realmente, se a gente quiser respostas melhores, a gente teria que entrar com ações educativas nas escolas, teriam outras ações mais amplas. Mas hoje já está encerrando? Encerra. Fala alguma coisa. Quando ele fala o marco, né, de 68, a gente passa a fazer escolhas mais centrais, tira a interiorização das normas e tal. Qual o impacto disso no nosso inconsciente? Essas escolhas são mais inconscientes ainda para a gente não ter
mais vivências. Olha, essa questão é complexa. Daria mais um grupo e a gente se propõe a responder na aula de segunda, né? A aluna da aula de segunda, a gente vai responder isso. Mas quais são os impactos? Nós estamos tirando, né? A nossa personalidade vai ser formada pelo conjunto de influências que a gente recebe, mais a nossa carga genética, mais as escolhas que a gente faz, mais os sentidos subjetivos que isso aí toma, e mais uma série de outras coisas. Se a gente entende, né, em torno do determinismo psíquico, que existem questões inconscientes que vão determinar, então essas questões inconscientes vão ser mais determinantes ainda. E se a gente entende que essas questões inconscientes partem muito da questão, que eu estou estudando no Brodak, da questão gestacional, e a histórico-cultural vai dizer que isso está na cultura, tá? Então a gente vai ter determinações muito anteriores a qualquer tomada de decisão que vai impactar nessa tomada. Mas isso tudo acontece de um modo muito interativo e dialético, tá? Porque, assim, resumindo, eu não sou eu, nem sou o outro. Eu sou qualquer coisa de intermédio que acontece nessa relação que é multideterminado. Então as suas escolhas vão ficar determinadas por uma centena de coisas que antes eram muito mais impactadas pelas instituições, que tinham o dever, né, de cumprir, fazer cumprir a ordem que está posta. Depois, acredito também muito pela questão do sistema, pelo imperativo do consumo, é muito mais legal que as pessoas escolham, porque escolhendo elas consomem mais. Então, esse imperativo passa a impactar. Mas não é só isso, isso não resume a questão. Porque se a gente for por aí, a gente vai lá pelos materialistas e a gente perde todo o entorno histórico-cultural, a gente perde o entorno genético, a gente perde o determinismo psíquico e a gente perde as escolhas subjetivas. O que a gente precisa entender é que é muita coisa para entender. E cada um que disser, olha, essa teoria resume a questão, nós temos certeza que esse cara está errado. Em uma palavra. Não, se torna cada vez mais necessário que os educadores sejam capazes de estabelecer um contato mais profundo com as crianças desde a idade mais tenra e mais ainda com os adolescentes. Novas habilidades e competências. Antes o professor tinha que transmitir a norma. Hoje ele tem que ser capaz de interagir cada vez mais profundamente, cada vez mais precocemente. Isso. E você está preocupado com a educação, eu estou preocupado com a UTI. Então ele vai puxar o raciocínio para lá, vai puxar para cá, e cada um vai transpor para a sua prática. Mas a gente precisa encerrar em uma palavra. Perfeito. Cris? Excelente. É excelente. Relacionamentos. Feliz de participar desse grupo aqui. Agradecida por ser convidado o professor. Informativo. Interessante. Educação. Conhecimento. Complexo. Eu acho que o complexo é a minha. A Bruna não veio, mas vem. Interessante. Eu gostei. Ele foi tão honrado que o Cristiano veio, vocês nem acreditam. Obrigada. Exato.